Olá, pessoal. Hoje vamos adentrar o Vaticano e conhecer alguns papas bastante polêmicos dos séculos passados, para compreendermos juntos sobre casos de heresia e corrupção que aconteceram no Vaticano devido à prática irregular de alguns representantes importantes do papado. A Igreja Católica considera São Pedro, conhecido também como Simão Pedro, um dos apóstolos de Jesus, o primeiro papa da história. Ele teria assumido a função de líder do cristianismo logo após a morte de Jesus Cristo, ainda no século I. Naquele tempo, não havia articulação entre todas as comunidades cristãs. No entanto, a Igreja reconhece a liderança de Pedro como algo desejado por Jesus, e assim como os 12 apóstolos tiveram seus sucessores, Pedro também os teve. Neste sentido, aqueles que surgiram após o reconhecimento da liderança de Pedro sobre os 12 apóstolos são considerados sucessores de São Pedro e associados à figura do Papa. Porém, de acordo com uma observação de Pedro Lima Vasconcelos, teólogo e pesquisador da PUC de São Paulo, ao nos questionarmos sobre as origens do papado, é preciso considerar a questão da autoridade política que certos homens exerceram, para além da responsabilidade enquanto lideranças religiosas. Outra informação importante, baseada na reportagem da revista Super Interessante, onde o teólogo ofereceu uma entrevista, é que, segundo Pedro Lima, a palavra papa vem do grego papas, sendo durante vários séculos usada para designar todos os bispos do Ocidente. Sendo assim, foi apenas em 1073, por ordem do Papa Gregório VII, que a atribuição de papa teria sido restringida apenas para o bispo de Roma, que passou a ter a autoridade máxima da Igreja Católica. No entanto, como tudo na vida tem exceções, não seria diferente com as políticas do papado, pois o patriarca de Alexandria, autoridade da Igreja Ortodoxa grega, também se manteve na história, associado a esse título até os dias de hoje. Segundo o artigo de Sérgio Ricardo Streflin, doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, as relações entre Igreja e Estado sempre provocaram debates prolongados e acesos, principalmente durante a Idade Média, no momento em que a Igreja, dotada de um domínio próprio temporal, encontrava-se em convívio com o Sacro Império Romano, que abraçava os mesmos súditos e apoiava-se sobre bases jurídicas derivadas do cristianismo. A partir do século XIII, aquilo que precedia do Papa era considerado norma segura e obrigatória para todo cristão. Conforme o artigo de Streflin, depois de Gregório VII, a evolução do papado concentrou-se na ideia do poder associado a uma figura sacra que se sobrepunha a todos os outros líderes de outros campos da sociedade. Neste período, a supremacia papal se impunha às potências políticas do Ocidente e é aí que surge o Papa Bonifácio VIII, eleito após a renúncia do monge eremita Celestino V. Bonifácio VIII exerceu o papado entre os anos de 1294 e 1303, e sua autoridade complexa fez com que ele se declarasse detentor de poder absoluto como pontífice sobre todos os outros governantes. Nascido Benedetto Caetani, o Papa Bonifácio VIII comandou a Igreja Católica de 24 de dezembro de 1294 até sua morte, em 1303. Sua autoridade complexa fez com que ele entrasse para a história como um dos piores papas do mundo. Ele declarou poder absoluto como pontífice diante de todos os outros governantes da época, se envolvendo em diversos conflitos internacionais com os monarcas de sua época.
De origem nobre, Bonifácio VIII nasceu em Roma, em 1235, tendo ingressado na carreira religiosa ainda na adolescência. Quando jovem, tornou-se clérigo da Catedral de Agnani, uma comuna italiana onde residia. Posteriormente, viveu cerca de 8 anos na Inglaterra e, assim como vários papas, Bonifácio percorreu e galgou espaços em sua carreira religiosa graças a um tio que exercia o cargo de bispo. Portanto, ele conseguiu assumir importantes cargos na instituição religiosa. Trabalhou como secretário e fiscal de dízimos e, em 1291, quando nomeado cardeal, passou a viajar constantemente em âmbito das negociações diplomáticas que exerceu com a França, Nápoles, Sicília e Aragão. Em 1294, após a abdicação do Papa Celestino V, Benedetto foi eleito Papa e, a partir de então, passou a usar o nome Bonifácio VIII. Existem teorias de que ele estaria envolvido na renúncia de Celestino, porém, atualmente, existe um consenso entre alguns historiadores que consideram que o pontífice apenas mostrou os meios legais para que a abdicação fosse realizada e que Celestino, de fato, tinha o próprio interesse e desejo em abandonar a função. No entanto, após assumir o trono, Bonifácio VIII prontamente ordenou o exílio do seu antecessor, que morreu 2 anos depois, aos 81 anos, no castelo de Fumone, em Ferentino, na Itália. Autoritário e influente nas decisões internacionais, Bonifácio VIII também tentou impedir que o rei da Sicília assumisse o trono e, após Frederico III recusar a proposta, o líder romano excomungou o monarca siciliano. Versado em teologia, em direito romano e direito eclesiástico, Bonifácio alimentava elevados ideais. Porém, seu trato duro e impetuoso limitou sua compreensão sobre o domínio que a monarquia do final do século XIII vinha desenvolvendo sobre suas nações. Ele quis pôr em prática as ideias de Gregório VII e Inocêncio III, mas não percebeu que os tempos eram outros, pois os reis já começavam a cultivar um nacionalismo absolutista que não conduzia bem com a imagem de uma teocracia. Além disso, desde o início do seu regime, a autoridade de Bonifácio VIII era enfraquecida e minada por dentro, dado que fora eleito em lugar de um papa que ainda vivia e cuja renúncia era controversa na visão de alguns juristas de sua época. De acordo com o artigo de Sérgio Ricardo Streflin, acontece que a linha espiritual dentro da igreja e o nacionalismo em diversas partes do mundo progrediram com a passagem dos séculos. Segundo o pesquisador, naquele momento o império perdia a expressão e surgia com todo vigor a França como a nova potência política da Europa. Além do mais, no campo das ciências, começava a difusão da filosofia de Averroes, defensor do aristotelismo, e, em paralelo, o franciscano Duns Scotus, crítico da doutrina de São Tomás de Aquino, que propagava um novo modo de pensar. Aos poucos, corria perigo a harmonia entre ciência e fé, entre razão e revelação. Estava armado o cenário para a grande luta. Bonifácio VIII, apoiado na concepção medieval da supremacia papal, de um lado, e o rei Felipe IV, conhecido como Philippe o Belo, regente da França, com sua concepção moderna de autonomia nacional, de outro. De acordo com o pesquisador, a disputa entre estas duas lideranças fez estremecer a cristandade, marcando a passagem para uma nova era. Em 1296, 2 anos após Bonifácio assumir o comando da igreja, ele assinou um decreto que proibia os reis de tributarem o clero sem o consentimento do Papa,
O fato desagradou o monarca da França, que constantemente usufruía do dinheiro cardeal. No entanto, o conflito se estabeleceu em 1301, quando o rei francês mandou prender um bispo sob acusações falsas e sem motivos legais aparentes. Bonifácio condenou a atitude de Filipe e emitiu um comunicado exigindo a libertação do membro de sua comunidade religiosa. Sentindo-se ameaçado pelo Papa, o rei convocou uma assembleia chamada States General durante a primavera de 1303. O objetivo era desqualificar Bonifácio, alegando que esta autoridade religiosa não estava apta a assumir o cargo. Para comprovar suas acusações, Filipe inventou que o Papa cometia heresia, blasfêmia, sodomia e feitiçaria. Sem resultado, o rei ganancioso mandou o general William de Nogaret sequestrar Bonifácio, apoiado por Sciarra Colonna, nobre romano e líder da família Colonna, que havia perdido suas terras para a igreja nas cruzadas de Bonifácio VIII. Em setembro de 1303, os oficiais chegaram à cidade de Agnani, na Itália, onde o Papa estava hospedado. Bonifácio tentou negociar com Filipe e Colonna, mas o romano queria que ele renunciasse ao papado, pedido que não foi aceito pelo religioso. Furiosos, Colonna e o general Nogaret invadiram a residência que o Papa estava e o mantiveram prisioneiro durante 3 dias, enquanto saqueavam seu palácio e decidiam se iriam matá-lo ou não. Logo, a notícia do seu sequestro tomou conta das ruas de Roma e a escolta militar do Papa interveio, levando-o de volta para o Vaticano. Um mês depois, Bonifácio VIII morreu, em decorrência de problemas de saúde, e seu corpo foi colocado dentro de uma tumba. Reza a lenda que Filipe o Belo era tão fissurado pelo seu rival que tentou atear fogo em seus ossos. Hoje compreendemos que este Papa foi deposto militarmente pelos franceses. Ao nos transportarmos para o século V, encontramos a figura de Leão X, que se destacou no contexto da queda do Império Romano. Em 1517, toda a Europa era cristã. Havia mais de 1 milênio no sul e no centro, com os últimos vestígios das velhas religiões nos países bálticos, apagados no século XIV. Todos os aspectos da vida, incluindo a formação da família, o sexo, a alimentação e as guerras, seguiam as orientações dos papas. E isso mesmo quando mandavam envenenar os adversários e levavam suas amantes para dentro do Vaticano, como o infame Alexandre VI, que havia reinado até 1504. De acordo com a história das religiões, na inauguração do papado de Leão X, ele mandou pintar um menino de ouro e o fez desfilar em Roma, anunciando uma nova era, chamada de Era Dourada. A criança morreu, mas a festa continuou. Portanto, esse seria seu maior crime, a ostentação. Membro da família Médici, foi criado desde criança para a carreira religiosa, e embora alguns não o associem a escândalos sexuais, há quem diga que ele foi acusado de farra e sodomia. A ele se atribuía a frase: já que Deus nos deu o papado, vamos aproveitar. Olha só. Mas, mesmo com as lideranças religiosas se comportando mal, nesta época, quase ninguém pensava a sério em romper diretamente com a igreja. O que se discutia fazia mais de 200 anos era realizar reformas sem rupturas radicais. O pontífice ficou marcado na história do papado como aquele que arruinaria os cofres da igreja com sua gastança em arte e arquitetura e suas ideias mirabolantes, como a de cobrar indulgências
e pedir dinheiro para absolver os pecados dos fiéis. Isso revoltou o monge alemão Martinho Lutero, com quem travou um grande conflito. Lutero era um monge de 33 anos quando divulgou um tratado de 95 teses a respeito da doação de dinheiro para garantir o perdão dos pecados. A chamada venda de indulgências vinha sendo criticada há décadas, mas ainda era realizada com frequência. Naquele momento, as indulgências eram para levantar verba para uma nova sede do catolicismo em Roma, a versão atual da Basílica de São Pedro, ainda hoje a maior igreja do mundo. Os vendedores de indulgências se espalharam pela região de Wittenberg, onde Lutero vivia e lecionava. Ao debater sobre o assunto em seus sermões, o monge questionava por que o Papa, sendo um homem rico, precisava pedir dinheiro ao povo pobre. Lutero ainda defendia que o pontífice provavelmente não estava bem informado a respeito das promessas absurdas que os cobradores faziam, pois estes diziam para os fiéis que não era necessário sequer se arrepender ou mudar de atitude, bastava pagar e pronto. Assim, teriam uma passagem sem escalas para o paraíso. Segundo a doutrina católica, a indulgência provém da palavra indulgeo, que significa para ser gentil. Portanto, consiste na remissão total ou parcial da pena temporal devida para a justiça de Deus pelos pecados que foram perdoados, ou seja, do mal causado como consequência do pecado já perdoado através da confissão sacramental. Sendo assim, a remissão é concedida pela Igreja Católica no exercício do poder das chaves, por meio da aplicação dos superabundantes méritos de Cristo e dos santos, por algum motivo justo e razoável. E embora o sacramento da penitência, a culpa do pecado seja removida, e com ele o castigo eterno devido aos pecados mortais, ainda permanece a pena temporal exigida pela justiça divina, e essa exigência deve ser cumprida na vida presente ou na depois da morte, isto é, no purgatório. Bom, no início da igreja, especialmente a partir do século III, as autoridades eclesiásticas concediam aos cristãos indulgências para reduzir as penitências muito longas e severas. No século VI, os participantes do Concílio de Borgonha substituíram para a prática de graves penitências canônicas por penitências mais leves, e dessa forma tornou-se habitual a penitência de obras menos exigentes, tais como orações, esmolas e jejuns. Em 1517, o Papa Leão X, ao oferecer indulgências para aqueles que dessem esmolas para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma, provocou posteriormente Martinho Lutero a escrever as 95 teses. Foi através do marketing agressivo de Johann Tetzel, o promotor desta causa, e de divergências teológicas descritas posteriormente no Manifesto dos Cinco Solas, que a venda de indulgências passou a ser vista com maus olhos. De acordo com alguns teólogos, Tetzel também foi punido pelo próprio Leão X por seus sermões, que ia muito além dos ensinamentos reais sobre as indulgências. E embora Lutero não negasse o direito do Papa e da Igreja de conceder perdões e penitências, ele afirmava que as indulgências não levariam a alma diretamente ao céu, uma vez que o Papa nenhuma pena dispensa às almas no purgatório das que, segundo os cânones da Igreja, deveriam ter expiado e pago na presente vida. Membro da família Borgia, este Papa comprou o título subornando os cardeais durante sua candidatura como pontífice. Alguns alegam que foi uma espécie de investimento por todo o seu papado, no qual gerou 7 filhos bastardos,
desviou dinheiro para a família, vendeu posições eclesiásticas e mandou matar hereges para confiscar sua propriedade. Também chamado de Rodrigo Borgia, este papa nasceu em Valência, na Espanha, no dia 1º de janeiro de 1431, filho de Isabela Borgia, com um nobre Jofre Lansol. Sobrinho de Afonso Borgia, o bispo de Valência, a educação de Rodrigo foi supervisionada pelo tio desde cedo, até que mais tarde, na adolescência, ele começou a ser favorecido pelo tio no movimento eclesiástico. O aspirante estudou direito em Bolonha e no dia 22 de fevereiro de 1456 tornou-se cardeal graças ao tio que exercia o posto de Papa Calixto III naquele período. No entanto, mesmo sendo cardeal, Rodrigo Borgia levou uma vida distante da carreira religiosa e chegou a ter um relacionamento com a romana Vanosa del Catanei, com quem teve 4 filhos, identificados pelos nomes de João César, Godofredo e Lucrécia Borgia. Não bastasse isso, o cardeal nutriu uma vida leviana e libertina, mantendo relacionamentos também com outras mulheres da nobreza e com prostitutas, gerando ao longo da vida outros filhos considerados bastardos. Aos 61 anos, quando agarrou à força a oportunidade do papado para si, em 1492, em troca de votos do conclave para a eleição como novo papa, ele passou a ofertar bispados, terras, posições na igreja e mulas repletas de prata para seus colegas cardeais. Na imaginação popular, ainda hoje, Borgia é sinônimo de libertinagem. A lenda mais infame é que teria cometido incesto com a própria filha. Em seu pontificado, ficou reconhecido por seus esquemas de corrupção, principalmente por ter usado de sua posição para realizar manobras nepotistas. Seus filhos, João e Godofredo, tiveram casamentos com noivas das famílias reais da Espanha e Nápoles, além de sua filha, que não deixou de ser favorecida politicamente, conquistando riquezas ao se casar 3 vezes com homens nobres. O favorecimento também se expandiu para pessoas que não faziam parte da clã Borgia, mas que eram do interesse do Papa. Um exemplo é Alessandro Farnese, não apenas um amigo de César Borgia, filho mais velho de Alexandre VI, como também irmão de uma das amantes secretas do Papa, reconhecida pela historiografia pelo nome Giulia Farnese. E apesar do Papa não ser um homem santo, ele era querido pelo povo romano por conseguir diminuir a violência em Roma, fortificando os muros da cidade para impedir a entrada de invasores e pelo feito de unificar os feudos da igreja. No entanto, o seu principal legado foram as bulas alexandrinas, iniciando a divisão de terras entre portugueses e espanhóis no mundo, confirmada definitivamente no Tratado de Tordesilhas, sob o papado de Júlio II. E assim eu me despeço de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.